Oi, eu sou o Theo Azambuja e esse é o canal Histórias Policiais. Se você gosta de histórias policiais, se inscreva. Esse é o seu canal. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Valeu? Ainda estou aí na luta pela monetização do canal. Vamos ver se eu consigo, né? É legal a gente contar histórias e debater a respeito de alguns assuntos, né? E eu estava querendo falar a respeito de um assunto que assim, tem me incomodado, né? Porque que é a respeito da guerra, né? A guerra da Ucrânia. Eu tenho visto aí pessoas postando algumas coisas, pessoas até que eu tenho admiração, o deputado federal lá, o Gayer, né? Ele postou uma coisa aí criticando o Zelensky, e ele dizia assim, não, pessoal, e olha só, eu sei que eu vou ser criticado aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas entende, né, que o Zelensky ele está defendendo o país dele, né, que foi agredido, que tem sido agredido seguidas vezes ao longo dos anos, né, pela Rússia, pelo Putin, né, esse ditador sanguinário, esse Hitler da nossa era, né. E ele fala assim, não, eu não estou defendendo o Putin, né? Eu quero dizer que não existe bonzinho nesses lados, né? Nenhum dos dois são bonzinhos, né? Mas, gente, eu sempre penso no povo ucraniano, né? Страшно, и я переживаю за город. Столько лет отстраивалось, все вони прийдуть і все уничтожать. А потом отстраивать, я не знаю, за які ресурси вообще. Страшно, город страшно. Em quase um mês de conflito, a guerra da Rússia na Ucrânia empilha imagens de destruição. Os ataques comandados por Moscou miram grandes cidades, bases militares e redes de infraestrutura, numa ofensiva que já causou danos bilionários para o país, ceifou milhares de vidas e criou a maior crise de refugiados no interior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Numa batalha de versões entre Kiev e Moscou e um ambiente de troca de acusações, a escalada de violência também atingiu alvos civis. No sul do país, por exemplo, a intensificação dos ataques a Mariupol foi classificada como crime de guerra por autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos. O Kremlin refuta as acusações e afirma que civis estão sendo usados como escudo humano pelos ucranianos. A ofensiva contra a cidade costeira foi registrada em uma sequência de imagens de satélite que captaram bombardeios contra shopping centers, áreas residenciais e até hospitais. De acordo com Kiev, em 9 de março uma maternidade foi atingida por uma ofensiva aérea russa, feita no meio de um cessar-fogo parcial para a retirada de civis. Moscou, por sua vez, afirma que o edifício era usado por militares ucranianos, o que legitimaria o ataque. A menos de 2 quilômetros dali, fotografias feitas pela empresa Maxar no dia 14 mostram uma série de incêndios próximos a um teatro que era usado como abrigo de bombas e tinha a palavra crianças escrita em suas laterais. 48 horas depois, no dia 16, o edifício também foi bombardeado. O Putin ele já falou que a maior tragédia que aconteceu na era contemporânea foi a dissolução da União Soviética, né? Então é sonho dele recriar isso, né?
por auxiliar grupos terroristas com armas e inteligência. Segundo ele, a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Com o fim da União Soviética, a Rússia passou a ser controlada por oligarcas. O presidente Boris Yeltsin era pouco respeitado e cedeu ainda mais poder a eles para se manter por lá. Putin começou sua carreira política como vice-prefeito de São Petersburgo, sua cidade natal. Como um bom criminoso, se associou aos oligarcas e seus antigos camaradas de KGB, além, claro, dos criminosos da região. Seus esforços garantiram o cargo de primeiro-ministro em 99, que logo o tornaria presidente com a renúncia de Boris Yeltsin. Em 2000, ele foi oficialmente eleito e está no poder desde então. Putin foi um cara que viveu na guerra toda a sua vida. Chantagear, torturar e matar são coisas comuns e justificáveis para obter aquilo que ele quer, especialmente se for em nome da sua nação. Quando a União Soviética foi desmanchada, ele não viu a perda desses territórios como só uma perda para a Rússia, mas uma perda para os seus compatriotas, uma perda para os povos soviéticos, para as forças e vontades do Ocidente. Com a queda da União Soviética em 91, essas repúblicas foram declarando independência, além de vários países europeus que tinham governos comunistas controlados pela União Soviética, que também derrubaram os governos e seguiram independentes. Mas o Putin nunca aceitou isso. Ele aparentemente quis reconstruir o que a Rússia um dia já foi, com a União Soviética em seu auge, mas a possibilidade de retomar a Ucrânia vinha ficando cada vez mais remota. Em 2014, protestos massivos tiraram o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. Ele era o parceiro de Putin que havia se recusado a fazer acordos comerciais com a Europa. No mesmo ano, Putin invadiu e anexou a Crimeia à Rússia. Meses depois, Petro Poroshenko foi eleito presidente na promessa de reduzir a corrupção, mas os críticos apontam que ele não conseguiu implementar nem mesmo reformas modestas. E aí entra o atual presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E quem fez parte da União Soviética, que conseguiu se libertar, com certeza não quer voltar, né? Não quer viver sob a influência da Rússia, né? Que sempre foi quem teve no comando aí da União Soviética. Então, assim, foi um livramento. Então, vê que Polônia hoje se arma lá de uma certa maneira, porque eles sabem que se a Ucrânia cair, se a Ucrânia perder essa disputa, o próximo território a ser invadido vai ser da Polônia, né? O Putin ele quer recriar a antiga União Soviética e hoje um dos maiores exércitos que tem aqui na Europa é da Polônia, justamente porque eles já preveem isso, né? E eles não aceitam de maneira nenhuma voltar a viver sob o comando de ditadores, né? Hoje a Polônia é um país livre, democrático, onde o povo faz as suas escolhas, como é também na Ucrânia. Países do leste europeu, que faziam parte da antiga União Soviética, se aproximaram da OTAN, após a Rússia ter invadido a Chechênia e massacrado os civis. A adesão da República Tcheca, Hungria e Polônia à OTAN se concretizaram em 1999. De 2004 a 2009, foi a vez de Eslováquia, Bulgária e Romênia a aderirem à OTAN, além da adesão de outras 3 ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, assim, tem se falado muita mentira, tem se propagado muita conversa fiada. Eu vi ali o debate do Zelensky com o presidente, né, o Trump. E, assim, graças a Deus o Trump foi eleito e está acabando com a ditadura da toga lá no Brasil, né? Os absurdos que aconteceram, né? O atropelo das leis, da Constituição Federal, se bem que para mim não é surpresa nenhuma, né? Eu fui expulso de casa, eu perdi segurança, isso tudo são direitos constitucionais, né? Direito à propriedade, direito à segurança, isso tudo está garantido lá na Constituição Federal, que eu já percebi há muito tempo que não serve nem para papel higiênico, porque eu não tive meus direitos reconhecidos, obedecidos. Eu procurei a OAB, né, que é responsável pelas leis, né, deveria ser, né, a protetora, mas o que eu ouvi lá na OAB é que o que aconteceu comigo é muito comum no Rio de Janeiro e nenhuma ação contra o Estado iria prosperar, né, porque todo mundo que vive
perto de comunidade, é muito normal perder suas casas, né? E quem é que não vive perto de comunidade, né? O Rio de Janeiro é um grande favelão hoje, né? E o Comando Vermelho lá em Jacarepaguá tomou conta de tudo, né? Com a chegada ao poder de um presidente corrupto, né? Que teve preso aí por mais de 500 dias, com um caminhão de provas, que foi condenado por vários juízes, desembargadores, em várias instâncias. Hoje ele está de volta ao poder e desfilou, né, com o chapeuzinho do CPX, né, o complexo do Alemão, né, dominado lá pelo Comando Vermelho. E aí não tive dúvida, né, que o que aconteceu foi a expansão do tráfico ali, o domínio do tráfico em Jacarepaguá, né? Então, hoje, Jacarepaguá é o complexo de Jacarepaguá, né? Um absurdo, mas, assim, não me surpreende, né? Então, assim, eu fico feliz de ver o Trump aí dando duro em cima do STF, ver se acaba com os absurdos que tem acontecido, né? Da gente voltar a ter, depois de tantos anos, né, que a gente saiu de uma ditadura, a gente voltar a ter preso político, gente perseguida, sem direitos, cassação de passaporte, gente vivendo no exílio, como eu, né? Como eu, que fugi para não morrer. Mas eu, quando estive em Novara, eu tive a oportunidade de conversar com ucranianos, né, que estavam vivendo exilados, né? Eles saíram da Ucrânia para não morrer, porque o ditador Putin, né, ele diz que veio libertar a Ucrânia, o Donbás, dos nazistas. E, na verdade, ele não veio libertar nada, né? Ele veio destruir. Porque se vocês veem como está o Donbás hoje, from the very entirely consistent with the Russian way of war that we've seen in previous campaigns in Syria and before that in Chechnya. E um detalhe, o Zelensky é judeu. O avô dele morreu no Holocausto, assim como 3 tios-avós dele morreram no Holocausto. Ele é judeu. Se eles não são uma família muito religiosa, é porque viveram sob o domínio da Rússia, que reprimia qualquer tipo de manifestação religiosa, né? Então, mais ou menos que todo mundo se afastou da religião, mas ele é judeu, né? Ele nunca foi nazista. Quem é nazista nessa história é o Putin. E aí a gente ouve pessoal falando que o Zelensky é um ditador. Gente, Zelensky foi eleito por 73% da população ucraniana que vota, tá? A Ucrânia é um país democrático, é um país que quer ser livre, não quer viver sob a influência péssima da Rússia. Ao contrário, eles querem se aproximar do mundo ocidental, eles querem fazer parte da União Europeia, porque isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer melhorias para toda a população, diferente de estar sob o domínio da Rússia, que só vai ter atraso, sabe, exploração, e a Rússia já teve lá o seu fantoche, mas o público, o povo, foi para as ruas lutar, tomar tiro,
jogar pedra, brigar, até que o presidente fugiu para a Rússia, pegou um avião e fugiu para a Rússia, porque era um fantoche. Hoje, o Zelensky, ele é um presidente eleito democraticamente e que luta pela liberdade do seu povo, pela independência. Eu, quando conversei com algumas ucranianas que estavam em Novara, aqui em Vercelli eu nunca vi nenhuma, mas lá em Novara tinha bastante gente fugindo da guerra, né? Porque, como eu falei, essa libertação que o Putin disse que veio trazer para o Donbás, ele, na verdade, ele não trouxe liberdade nenhuma, ele destruiu aqueles estados, aquelas cidades. Então você vê o grau de destruição. Então eu conversei com muita gente que perdeu casa, que perdeu parentes, sabe? O sofrimento daquela gente, que eu me identifico muito, né? Porque eu também perdi minha casa, né? Só que a minha guerra era diferente, né? A minha guerra era contra o crime no Rio de Janeiro, né? É uma guerra surda, né? Como eu falei no último episódio, vendo lá a guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão, em Korengal, o lugar mais violento do Afeganistão, em 4 anos e meio, em função da grande violência que ocorre lá, morreram 42 soldados norte-americanos. Isso em 4 meses, no Rio de Janeiro, na época que eu assisti o documentário, já tinham matado 20% a mais de policiais no Rio de Janeiro. Uma coisa absurda, né? Uma violência, uma guerra, né? E eu fui vítima dessa guerra, né? Eu procurei ajuda, como Zelensky procurou ajuda dos Estados Unidos, eu procurei ajuda no 18º Batalhão, na Secretaria de Segurança Pública, e eu não tive ajuda nenhuma, como Zelensky não teve. Agora, o Zelensky é um sujeito macho, né? Você vê a admiração que o povo tem por ele, pô, é total. E o ódio que a população tem pelo Putin é enorme, né? Porque ele é um sanguinário, um assassino que já está condenado por crimes de guerra, porque tem um exército que é composto, em grande parte, por prisioneiros que foram soltos. E pessoal, assim, eu não tive ajuda também, né? Então, a minha opção foi fugir, né? Agora, essas senhoras que eu conversei com filhas, filhas adolescentes, filhas crianças, muitas delas estão sozinhas aqui na Itália porque abandonaram o seu lar em função da guerra e deixaram os maridos lá lutando, né? O Zelensky, ele teve a oportunidade de fugir, né? Foi oferecido a ele pelo Biden uma saída para ele, a família dele, o staff dele, os assessores, e ele falou que ele não queria uma carona, que ele queria armas, né, para lutar. Então a gente vê muita mentira aí. Por exemplo, uma das mentiras que foi contado e que está sendo replicado a respeito que até eles falaram, até eles discutiram na Casa Branca, né, quando o Trump falou, se não fosse a ajuda dos Estados Unidos, essa guerra teria acabado em uma semana. E o Zelensky falou, né, rebateu, disse assim, sim, eu já ouvi isso, né? O Putin falou que terminaria a guerra em 3 dias. E aí o Trump insinua que se a guerra não acabou, foi por culpa dos Estados Unidos terem enviado armas. Agora, gente, a verdade é que a ideia do Putin, quando ele invadiu a Ucrânia, era enviar 300 homens para a capital, embarcados em helicópteros, chegar lá, tomar o aeroporto, tomar o palácio da cidade, onde fica lá o presidente, depor o Zelensky, né? Mas o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, gente, os Estados Unidos não tinha mandado nenhum tipo de arma para eles, não. Eles não tinham armas nenhuma, nem dos Estados Unidos, nem da União Europeia. O que eles lutaram contra os russos foram com as armas que eles tinham, as armas velhas da antiga União Soviética,
né? Tem até um documentário que comenta isso, né? Como é que foi que a Rússia perdeu essa batalha, né? Um soldado, ele tinha um lança-míssil velho, né? E ele atirou num helicóptero, o helicóptero caiu, né? E aí os homens foram para cima dos russos, dando tiro, os russos fugiram, perderam a estabilidade, a organização, fugiram, foram morrendo pelo caminho e foram expulsos da capital, Kiev, né? Quando foi que chegou os primeiros canhões, né? Quando chegou as primeiras armas americanas? 4 meses, gente, 4 meses depois que a guerra tinha começado. Com as primeiras luzes da aurora do dia 24 de fevereiro de 2022, das geladas áreas de floresta do extremo sul da Bielorrússia, decolou uma formação de 34 helicópteros de transporte Mi-8, escoltados por helicópteros de ataque Kamov Ka-52. Os Mi-8 levavam uma força de 300 paraquedistas da 11ª Brigada de Assalto Aerotransportado da Guarda, e pouco depois da decolagem estabeleceram-se num plano de voo em formação que seguia o curso do caudaloso rio Dnieper a baixa altitude rumo sul. Insuspeita do que vinha em sua direção, a guarda do aeroporto Antonov, composta por 300 inexperientes e mal equipados homens da Guarda Nacional da Ucrânia, recebiam os ainda confusos primeiros informes da declaração de Putin, bem como escutaram o impacto de um míssil de cruzeiro na cidade de Hostomel às 7 da manhã. O chefe da guarnição informou o seu contingente do perigo iminente e a tensão se espalhou entre os homens, pouco mais do que civis armados com fuzis e escasso treinamento. Essa situação atingiu seu ápice às 8 da manhã, quando os característicos helicópteros Kamov, com suas 2 grandes hélices contrarrotativas, foram observados se aproximando pelo norte. Ainda seguindo o curso do rio, ao se aproximar da área de Kiev, os helicópteros russos começaram a receber fogo de armas automáticas vindas do solo, e embora os pilotos esperassem por tal recepção, sua primeira verdadeira surpresa deu-se quando um míssil terra-ar veio ao encontro de um dos helicópteros, atingindo-o em cheio, fazendo-o perder o controle e realizar um pouso forçado sobre a água. Agora ressabiados, pois haviam sido informados de que as defesas antiaéreas de Kiev teriam sido destruídas pelos mísseis de cruzeiro, os pilotos dos Kamovs mantiveram o curso e chegaram ao aeroporto, iniciando o ataque às posições de metralhadoras pesadas antiaéreas do local, que haviam sido repassadas por um informante infiltrado entre os trabalhadores em Hostomel. Em poucos minutos, virtualmente todas as posições antiaéreas do aeroporto haviam sido neutralizadas, abrindo caminho para a força de desembarque de paraquedistas que tomaria o controle do local e permitiria o pouso de uma formação de 18 quadrimotores Ilyushin Il-76, carregados de homens e blindados que decolavam naquele momento da base aérea de Pskov. O cenário para o golpe de mão que levaria a Rússia a uma brilhante vitória relâmpago na Ucrânia estava montado, mas o acaso e elementos escusos que fugiam ao controle de Moscou mudariam completamente o desenrolar dos acontecimentos. Os Kamovs abriam fogo contra as posições antiaéreas do aeroporto. Os intimidados guardas nacionais procuravam abrigo. Foi quando um deles, Serhiy Falatiuk, de 25 anos de idade, tomou um antigo lançador soviético de mísseis 9K-38 Igla e colocou-o no ombro, ajoelhou-se e mirou um dos helicópteros, puxando o gatilho. O míssil cortou o ar com um rastro de fumaça e atingiu em cheio o Ka-52, que explodiu e chocou-se contra o solo, arrancando um urro de vitória entre os acuados defensores. Vimos que era possível derrubá-los, que poderíamos conseguir. O moral do pessoal foi instantaneamente elevado. Todos ficaram mais determinados. Não importava se eram conscritos.
Agora eram guerreiros. Quando os paraquedistas russos começaram a desembarcar no aeroporto, foram recebidos por uma defesa mais determinada do que esperavam, com focos de resistência disparando de dentro dos edifícios. Somente gradualmente os mais bem armados paraquedistas conseguiram ganhar terreno, atrasando em importantes minutos a captura da pista. Enquanto a guarnição do aeroporto recuava, já se encaminhava para o local a Força de Resposta de Zaluzhny, composta pela 72ª Brigada Mecanizada, a 4ª Brigada de Reação Rápida da Guarda Nacional, Forças Especiais e a Legião Georgiana, composta por voluntários da Geórgia sedentos por vingarem a invasão russa do seu país em 2008. Simultaneamente, a artilharia de campo ucraniana abriu fogo sobre a pista de pouso, danificando-a seriamente, impedindo de vez que o aeroporto Antonov pudesse ser utilizado para pousar os cargueiros Ilyushin que já se encontravam no ar. Pouco depois de estabelecer o controle sobre o aeroporto, os paraquedistas solicitaram apoio aéreo contra as forças de contra-ataque ucranianas, e em pouco tempo 2 Sukhoi Su-25 russos foram avistados atacando as vanguardas da força de resposta. Por sua vez, o coronel Alexander Vdovchenko, comandante da 72ª Brigada Ucraniana, solicitou também apoio aéreo, sendo atendido por um par de Sukhoi Su-24 e um caça Mikhail Gurievich MiG-29, que haviam sobrevivido ao ataque russo inicial. Inicialmente resistindo à investida do contra-ataque ucraniano, os paraquedistas russos foram obrigados a se dispersar pelo bombardeio do Su-24, e já cercados por norte e sul, foram forçados a abandonar suas posições defensivas no perímetro do aeroporto, sofrendo pesadas baixas. Com a pista inutilizada e completamente isolados atrás das linhas inimigas, os paraquedistas restantes recuaram para uma pequena floresta às margens do aeroporto, e naquele ponto, Mamuka Mamulashvili, comandante da Legião Georgiana, usou seu carro para atropelar os paraquedistas em fuga. Ao cair da noite daquele primeiro dia da guerra, as forças ucranianas haviam reassumido o controle do aeroporto, deixando as equipes de sabotadores que haviam adentrado a capital sem qualquer apoio direto, tornando-os alvo de uma violenta caçada humana nos dias seguintes. Mas qualquer sensação de segurança nas imediações de Kiev seria apenas passageira. Nas primeiras horas daquela manhã, uma gigantesca coluna blindada russa havia penetrado em território ucraniano pela área de Chernobyl e, após ocupar a antiga usina nuclear, seguiu em passo apressado para percorrer os 150 quilômetros até a capital. Inicialmente fazendo bom progresso devido à confusão reinante nas linhas ucranianas, logo a coluna começou a ser atrasada por pontes e viadutos dinamitados, bem como os primeiros veículos começaram a ser explodidos, tendo lá sido também fulminado o general Andrei Sukhovetsky, vice-comandante do 41º Exército Russo, vítima de um sniper ucraniano em 28 de fevereiro. Com Hostomel resistindo, a força russa teve que se dividir para atacar as cidades de Bucha e Irpin, que guardavam a principal travessia do rio. Lá, durante todo o mês de março, os russos atacaram ferozmente as linhas defensivas ucranianas, que sofreram duríssimas baixas. Os russos, entretanto, continuaram a usar seus blindados em combate urbano como se estivessem em campo aberto, sem qualquer apoio de infantaria, e foram amplamente vitimados pelos mísseis antitanque ucranianos, com colunas inteiras sendo destruídas e dezenas de veículos sendo simplesmente abandonados pelos soldados em pânico. Sem uma solução para o atoleiro em Irpin, os russos tentaram também cruzar o rio a nordeste em Moshun, mas no começo de março seus pontões eram constantemente destruídos pela artilharia ucraniana. Finalmente, no dia 6 daquele mês, um grupamento russo conseguiu atravessar e apossar-se de metade da cidade, mas 2 dias depois, forças especiais ucranianas explodiram uma barragem que represava o rio ao norte, causando um repentino alagamento que impediu a transferência de reforços russos. Do imenso número de baixas nas forças blindadas russas, que mais uma vez não conseguiram sobrepujar as defesas ucranianas no rio Irpin para atacar Kiev.
Com a guerra chegando ao fim do seu primeiro mês, o Kremlin viu-se numa situação muito diferente daquela que havia imaginado em seu planejamento estratégico. De uma rápida e limpa vitória em 96 horas, estava agora enfrentando um pesadelo logístico para manter supridos 5 eixos de avanço diferentes. Com a cidade situada de Kharkiv resistindo no leste, altíssimas perdas materiais no setor principal no Donbass e a cidade de Mariupol também teimosamente resistindo no litoral do Mar de Azov. Tendo que reorganizar todo o seu dispositivo para priorizar a captura do corredor terrestre até a Crimeia, em 29 de março de 2022, o general Alexander Fomin, vice-ministro da Defesa da Rússia, foi à imprensa anunciar que suas forças evacuariam todo o setor norte da Ucrânia, efetivamente desistindo de sua ofensiva contra Kiev e abandonando o aeroporto Antonov. 2 dias depois, o movimento de tropas russas rumo à Bielorrússia foi iniciado, e em 2 de abril as vanguardas ucranianas finalmente reocuparam o aeroporto. A evacuação marcaria o fim do uso do território bielorrusso para ações terrestres contra a Ucrânia na guerra até o presente momento, e de lá o contingente russo foi redirecionado para as regiões de Luhansk e Donetsk, onde reforçariam a ofensiva russa de verão. A ação rápida da guarnição ucraniana do aeroporto Antonov e do contra-ataque que se seguiu no primeiro dia de guerra foram determinantes para impedir o uso da pista para o desembarque de reforços russos, que certamente repetiriam o sucesso soviético no Afeganistão em dezembro de 1979. Com o bloqueio do aeroporto, o presidente Zelensky decidiu ignorar os apelos de evacuação, inclusive vindos da Casa Branca, e permanecer em Kiev, negando a Putin o cenário de degeneração nacional que ele esperava infligir à Ucrânia. A guerra russo-ucraniana estava apenas em seus primeiros dramáticos dias, mas o insucesso russo na batalha do aeroporto Antonov sinalizou ao Ocidente que o regime de Kiev não cairia facilmente, abrindo a porta para uma poderosa ajuda material que manteria a Ucrânia no conflito, eventualmente equilibrando a balança num mortal e custoso conflito que ainda parece sem solução. Tá? Então não é verdade que é por causa das armas dadas dos Estados Unidos que a Rússia ganhou a guerra. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Porque as primeiras armas, os primeiros canhões chegaram com 4 meses, tá? Com 6 meses chegaram aqueles carros blindados com lança-mísseis, com 6 meses. Como é que chama? MLRS. Né? São os carros blindados com lança-mísseis. Ele chegou com 6 meses, que a guerra já estava acontecendo. Os primeiros tanques que eles receberam foi com 1 ano de guerra. Tá? Até então, eles estavam usando os tanques velhos da antiga União Soviética. Com 2 anos é que chegaram os mísseis de longo alcance, tá? Que são aqueles mísseis que o Biden deu, né? Sempre a conta-gotas, e dizendo que ele não poderia usar essa arma para atacar a Rússia, mas apenas naquela área que estava sendo conflitada, né? Onde a Ucrânia foi invadida pelos russos. E com 2 anos e meio, a gente está com 3 anos e pouco agora de guerra, né? Com 2 anos e meio chegaram os primeiros F-16, né? Os primeiros aviões. Até então, eles estão usando os velhos aviões da antiga União Soviética. E com isso tudo, né? Com toda essa dificuldade, eles estão arrasando com a Rússia. Apesar da Rússia ter invadido 20% do território ucraniano, a perda de pessoal e de equipamentos é sem precedentes. Em nenhuma outra guerra na história a Rússia perdeu tanta gente e tanto equipamento em tão pouco tempo. Então, se fala muita mentira, né? E assim, eu fico chateado porque
Por exemplo, esse é um deputado que eu gosto, né? Eu gostei da vitória do Trump, né? Acabando com um monte de sacanagem que está rolando aí no mundo, né? De botar homem para lutar contra a mulher, até a situação do Brasil, né? Se acabar com essa ditadura lá, pô, que bom, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. E tem um grande amigo meu que esses dias me mandou um vídeo. Eu digo assim, meu Deus do céu, né? Eu tenho que gravar um programa falando a respeito disso. Eu vou colocar aí para vocês verem. Este é Volodymyr Zelensky. Este é o presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky é um ator, comediante, palhaço, dançarino e homossexual. Nada contra os homossexuais. Volodymyr Zelensky é uma marionete que se tornou político teleguiado, com o patrocínio de Joe Biden. Bom, então vamos lá começar a desconstruir as mentiras, né? Primeiro, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, não foi ele que apoiou o Zelensky para ser presidente da Ucrânia. Não é um produto do Joe Biden, como falam. Isso é uma mentira. Por quê? Porque Joe Biden ele assumiu o governo dos Estados Unidos 2 anos depois que Zelensky já tinha sido eleito. Tá? Então, não tem como ele ser um produto do Joe Biden, tá? Porque ele já era presidente há 2 anos, quando Joe Biden iniciou o seu trabalho como presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, isso é mentira. Tá? Outra mentira é que Zelensky é um palhaço, um tiririca. Não é. Ele é um ator. Mas qual é o problema de você ter um ator como presidente? Um dos maiores presidentes que os Estados Unidos tiveram era um ator também, veio como ator. Era o Ronald Reagan. Cansou de fazer filmes. Um outro grande ator que não foi presidente, mas foi governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que fez um ótimo trabalho. Se não foi a presidente, é porque não pode, porque ele não é nascido nos Estados Unidos, ele nasceu na Áustria. Então, ele pode ser governador, mas não poderia ser presidente, né? Senão, eu acredito que seria presidente. Então, qual é o problema de você ter um ator? Uma série, porque ele não é só ator, ele é diretor, é produtor, e uma das séries que ele fez... На этот вопрос я отвечу без труда. Мы снова выберем пи***аса. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы им был устроен. Кортежи, на льготы ваши, на дачи, на. Мій батя сказав, що ви красава. І якби ви йшли в президенти, то він би за вас голосував. Да. Ну і мой теж. Мої батьки також бачили. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Como é que chama? Servo do Povo, né? E essa série fez muito sucesso lá, onde ele trabalha como... Detalhe, Zelensky é formado em Direito. Ele é formado em Direito, tá? Na série que ele produz, ele que atua, ele fez o partido dele, o partido dele levou o nome da série, que ficou muito famosa. E o que ele propôs, né, para o seu país, né, é a independência da Ucrânia, afastamento da Rússia, tá, porque a Rússia é péssima influência, e aproximação do mundo ocidental, porque é isso que a população quer. Tá? E ele queria entrar para a OTAN, por quê? Porque a OTAN é uma força de segurança. A maioria das antigas repúblicas que fizeram parte da União Soviética
elas estão sob proteção da OTAN. A Polônia está sob proteção da OTAN. E países que sempre foram neutros, como Suécia, Dinamarca, entraram recentemente para a OTAN, porque todo mundo quer proteção, né? Assim como eu queria a proteção do 18º Batalhão ou da Polícia Civil. Por isso eu fiz o registro de tentativa de homicídio na delegacia. No primeiro atentado que eu sofri, o segundo, eu já nem tive o trabalho de fazer registro, porque eu sei que não servia para coisa nenhuma, né? Então não registrei a segunda tentativa de homicídio que eu sofri, né? Assim como eu desisti de pedir ajuda à Polícia Militar, a qualquer autoridade, qualquer instituição, porque ninguém te ajuda. Se é policial, se ferra, né? Problema seu. Então, o Zelensky, ele foi eleito democraticamente. Qual é o problema dele ser ator? Né? Agora dizem que ele é um palhaço. Ele não é palhaço, ele nunca trabalhou como palhaço, ele é um ator. Né? E ele dança, e daí? Qual é o problema disso? Né? Schwarzenegger fez filmes de comédia, fez filmes sérios, não vejo problema nenhum. Tudo de bom para você. Né? Mas ele é um sujeito macho. Né? Aí falam que ele é um homossexual. Mentira, gente. Ele é casado. Ele casou com uma colega de faculdade que ele conheceu. Se casaram. Eles têm 2 filhos. Olena, a esposa do Zelensky. Ele é um homem casado. Ele não é homossexual. Quer dizer, criam uma série de mentiras para colocar o sujeito para baixo, né? Vamos seguir aí. Foi manipulado pelos Estados Unidos com a promessa de entrada na OTAN. Zelensky foi manipulado por Joe Biden para provocar a Rússia e levar o povo ucraniano à ruína. O governo deste palhaço já terminou na Ucrânia. Volodymyr Zelensky decretou a lei de guerra, mandou prender os políticos de oposição. Agora ele se mantém como ditador. Mais mentiras, mais mentiras. Joe Biden não manipulou ele, isso é mentira. Que ele queria entrar na OTAN? Claro que é. Quem não quer proteção? Eu queria proteção para minha casa, para minha rua. Qual é o problema disso? O Putin já tinha ameaçado, olha, se Suécia entrar na OTAN, ou Dinamarca entrar na OTAN, vou entrar em guerra com vocês também. Os dois entraram para a OTAN agora, nesse período. Por quê? Porque estão vendo que o Putin ele tem essa fome de expansionista, né, quer dominar tudo. Os 2 países pegaram e entraram. Cadê que o... Aí depois ele voltou atrás, o Putin, para dizer, não me incomoda que vocês entrem, não. Mas eles não querem ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Por quê? Porque ele quer que continue sendo a marionete dele, sabe? Que ele quer dominar ali, ele quer que a Ucrânia esteja sob domínio dele. Então isso é mentira, tá? O Biden não tem nada a ver com isso, tá? Nunca manipulou ele. Outra coisa, dizer que ele decretou, como é que falaram? Decretou medidas de guerra. Gente, o país está em guerra. Eles foram invadidos, foram bombardeados. E é o que o Zelensky falou até naquela reunião, né? Quando a União Soviética foi desfeita, acabou a União Soviética, o 3º maior arsenal atômico do mundo estava nas mãos da Ucrânia. Em 1994, através do Memorando de Budapeste, a Ucrânia se desfez do seu arsenal nuclear, com a concordância da Rússia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, que se comprometeram a garantir a segurança ucraniana contra ameaças à sua integridade territorial ou à sua independência política. O Putin, na época, ameaçou entrar em guerra com a Ucrânia
se a Ucrânia não entregasse as armas nucleares para a Rússia. E aí entrou Estados Unidos e Rússia e Ucrânia. Os 4 assinaram um acordo onde eles prometiam a defesa da Ucrânia em caso de ataque. Estados Unidos prometeu que se a Ucrânia desse as armas para a Rússia, ela estaria sob proteção dos Estados Unidos. E, gente, um contrato que se assina não pode ser rasgado. Ah, não, aquilo quem assinou foi o outro presidente, eu agora sou... o país assinou o contrato, sabe? Senão não tem valor. A cada 4 anos pode mudar o contrato. Contrato é contrato, é o país que assinou. Então, o que aconteceu? A Ucrânia deu as armas nucleares para a Rússia, contava com a proteção dos Estados Unidos e da França, e a Rússia, o Putin, invadiu a Crimeia e anexou essa parte do território ucraniano para a Rússia, sabe? A decisão da Rússia de invadir a península da Crimeia foi tomada em 20 de fevereiro de 2014. E a Ucrânia não teve proteção. O Zelensky, quando entrou, em 2019, ele assinou um tratado com a Rússia e com a Alemanha, a Merkel, para haver um cessar-fogo. O Putin descumpriu de novo, invadiu a Ucrânia. Como é que você pode fazer um contrato com quem seguidamente descumpre os contratos que assina? Essa é a realidade, sabe? Aí o Biden foi dando armamento em conta-gotas, sabe? E a Ucrânia tem lutado com a sua força, com o seu heroísmo. Claro que as armas são importantes, né? Mas não é só dos Estados Unidos. Agora a União Europeia está vendo que talvez não possa contar mais com a OTAN, porque os Estados Unidos está falando de sair. E então está se imaginando em criar uma força europeia para se defender, se não pode contar com os Estados Unidos. O que mais que foi falado ali? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Dizer que ele assinou a lei de guerra e que se colocou como um ditador prendendo todos os adversários políticos. Mentira, mentira, tá? Ele não assinou lei de guerra nenhuma, ele está em guerra. Ele foi invadido pelo vizinho agressor, pelo ditador, pelo Hitler da nossa era, Putin. Invadiu a terra, bombardeou, explodiu o país dele, aquela parte ali que está invadida, e o país está em guerra. Nenhum país em guerra promove eleições, isso não existe. Sabe, nenhum país europeu na Segunda Guerra Mundial teve eleições. Agora, dizer que ele prendeu os adversários, mentira. O maior adversário dele, como no Brasil, o maior adversário do Lula é o Bolsonaro, que está correndo risco de ser preso, o maior adversário do Zelensky se chama Petro Poroshenko. Pedro Poroshenko Petro Poroshenko, ele é ex-presidente da Ucrânia e é o adversário político. Está solto, está falando, está participando, e ele apoiou o Zelensky nesse problema que teve lá com o Biden. Ele apoiou, porque ele foi um dos presidentes que assinou um acordo com o Putin e foi descumprido. Ele sabe, não adianta. O que o Zelensky quer é uma garantia. Uma vez que eu assinar com você, né, um negócio de terras raras, de minérios, você vai garantir, né, que o meu povo não vai ser assassinado, não vai ser invadido. É isso que eu quero, porque senão não adianta. Eu não vou assinar um contrato que não tem valor, porque o Putin não cumpre contrato nenhum. Esse é o ditador verdadeiro, Putin, o Hitler da nossa era moderna. Esse é o opositor preso, um traidor da pátria que financia o inimigo, a Rússia,
que ataca a Ucrânia e mata seu povo. Somente para lembrar, Volodymyr Zelensky nunca foi político. Ele é um comediante, tipo Tiririca lá do Brasil, o dinheiro dos Estados Unidos, a fake news durante as eleições da Ucrânia e a irresponsabilidade do eleitor ucraniano levou esse palhaço ao poder e à guerra. De novo, mentira. Não é Tiririca. Ele é um ator, como era Ronald Reagan, como era Schwarzenegger. Qual é o problema? Qual é o problema? É um ótimo presidente, é adorado pelo povo, está fazendo o que o povo queria, não tem nada de fake news, não tem responsabilidade do povo ucraniano. O povo ucraniano quer distância da Rússia, quer distância da influência, da péssima influência russa. Veja quem são os aliados dos russos: Coreia do Norte, Venezuela. Quem quer isso? Claro que o povo ucraniano não quer isso. Claro que Zelensky não quer isso. Foi Zelensky que provocou a guerra porque quer proteção? Então, pô, a culpa de eu ter sido atacado foi minha, que eu fui pedir ajuda ao 18º Batalhão. Deveria ter entrado para a boca de fumo, então. Pô, gente, pelo amor de Deus. Putin é o Hitler da nossa era. Se a Ucrânia não barrar ele, nós vamos caminhar para a Terceira Guerra Mundial. Porque o próximo vai ser Polônia. Polônia faz parte da OTAN e aí a guerra vai ser mundial. Mas eu não acredito que o Putin tenha coragem de chegar a isso, sabe? Porque ele já está tomando um pau da Ucrânia, que é um país muito menor, muito mais fraco. Se ele tentar com outro país, ele vai quebrar a cara. Já está quebrando a cara, porque está sofrendo sanção de todo mundo, ninguém compra mais o petróleo, ninguém compra mais gás, está levando o país à falência, vai quebrar, a Rússia vai ser pequena outra vez. Agora, eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que perderam casas, que tiveram sua cidade destruída, perderam negócio, perderam parentes. Eu sei o sofrimento que o povo ucraniano passou, tá? Ninguém me falou, ninguém veio conversar comigo. Eu falei pessoalmente com essas vítimas desse tarado, desse Putin, ditador que está no poder há mais de 20 anos, tá? Que não larga do poder e que tem a intenção de recriar a antiga União Soviética, invadindo os vizinhos, como invadiu a Chechênia, como invadiu outros países, como bombardeia. Agora ele diz que libertou a Ucrânia, os países que ele invadiu, né? O Donbás, Mariupol. Ele diz que foi uma vitória do povo. Deem uma olhada no que ele fez. Ele destruiu um lugar do tamanho de Lisboa, capital de Portugal, fazendo com que milhares, milhões de pessoas saiam de suas terras, sabe, perdendo sua casa, seus negócios, sua cidade. Esse é um tarado, esse é um verdadeiro ditador. Владимир Владимирович, вооруженными силами рожден. Мариуполь. From the very start, this campaign has been one of extreme brutality, and it's got worse over time. This is, unfortunately, entirely consistent with the Russian way of war that we've seen in previous campaigns in Syria and before that in Chechnya.
всі чули про Маріуполь. До війни це було місто, співставне за розміром з Лісабоном, мабуть. Це було півмільйонне приморське місто, тепер повністю зруйноване. Gente, essa é a realidade, tá? Viva Zelensky, viva a Ucrânia, vida longa à Ucrânia, que se liberte dessa maldição de ser vizinho desse país desgraçado que é a Rússia, desse ditador miserável que é o Putin, esse Hitler da era moderna, que vai perder essa guerra. Se Deus quiser, porque o bem sempre vence. Putin é a encarnação de tudo que é de pior no ser humano. Tá? É um sanguinário que não respeita o seu próprio povo, que manda seu exército como carne de canhão, sabe? Que não respeita sequer os feridos que lutaram pelo seu país, mandando gente de burro, porque eles não têm mais equipamento, não têm mais tanque, estão mandando montados em burros, a pé, e são facilmente fuzilados pelo exército da Ucrânia, sabe? Ele está mandando seu povo para a morte. É isso que é, esse miserável. This is a Russian soldier trying to run at the front line, but he seems to be on crutches, probably wounded earlier, barely able to move. And regardless, a sitting target for a Ukrainian drone. Now, evidence is growing that Russia is sending its wounded troops back to the front line to fight, even those who can't walk. Recycling, Western officials have called it. Now, these are documents found by Ukrainians on the bodies of dead Russian soldiers on the Eastern Front line, showing some of them recently injured before they were sent back to the front to die. Dragged into an ambulance here, in video from outside a Russian military hospital, is a patient. Inside, once the vehicle is moving, he exposes the injuries that, in almost any other army, would keep him in hospital. Это 8 часов жесткой тряски. Мне уже очень больно. Вот. Хочу показать, что у меня нету пальца. Вот, вчера также зашивали его. The others show their wounds. Russian military bloggers have also posted videos from units where the wounded are sent back to battle. В бой 5 раз выходил. 2 ранения. Сильных. И травма головного мозга сильная. Ukraine may be exhausted, but judging by these images, clearly Russia is too, or just so tolerant of cruelty to its own, it may never seek peace. É isso, pessoal. Não tem mais nada para falar. Eu acho que as imagens já falam por si, né? Não se deixem levar por mentiras, tá? Existe nessa guerra um culpado, um agressor e uma vítima, tá? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo capítulo aí. Um abraço.